Pode começar? Muito bem, irmãos, graça e paz, povo de Deus, nós estamos aqui na Igreja Batista Renovada Monte Xerezim. Hoje é domingo, dia 3 de maio, né? É uma alegria poder estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a grande missão nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos mais resguardados, né? Eu estou aqui, hoje nós invertemos a posição, o pastor Ezequiel está aqui do meu lado direito. Bom dia, pastor Ezequiel. Bom dia, graças a Deus. E o pastor João Freire está aqui. Bom dia, pastor João Freire, graça e paz. Bom dia, graça e paz, é um prazer estarmos juntos nessa manhã. E com certeza nós vamos ter algo para aprendermos juntos, né? Porque sempre que a gente quer ensinar, na realidade, a gente sempre aprende um pouco mais da palavra de Deus. Muito bem, está aqui também o João Pérez, tá, João? Graças a paz, e o nosso irmão Graziano que está nos dando um apoio. Então, estamos em 5 pessoas aqui. Eu quero orar com você, não sei se o pastor Ezequiel vai cantar. O pastor Ezequiel vai cantar, e antes nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que nós temos. O povo de Deus tem se mobilizado, Senhor Deus, e tem sido um tempo de reflexão para nós, ó Deus, também como ministro da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos abençoar nesta hora que vamos falar um pouco sobre a grande comissão. Que o Senhor abençoe também todos que vão, ó Deus, assistir esse vídeo, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos, vamos louvar o Senhor. Como o tema hoje é grande comissão, a palavra do Senhor, essa semente preciosa, nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. Espero que os irmãos gostem. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Essa é a palavra de Deus, que não morre jamais, ela é eterna, permanece para sempre. E essa palavra, ela permanece fiel. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons com essência do amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na
com essa canção linda e maravilhosa, inspirada por Deus, né? Nós cremos no poder da palavra de Deus em todo o tempo, né? Desde a criação, o Senhor foi dizendo: haja, haja, e a palavra de Deus hoje tem transformado a vida de todas as pessoas. O texto bíblico de Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Louvado seja Deus. Também no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então eu vou começar aqui com o pastor João Freire. Nós sempre temos 5 perguntas para nos nortear aqui. E a primeira pergunta é: pastor João Freire, o que é a grande comissão? Né? Às vezes muita gente ouve falar grande comissão, né? Mas é um mandamento, é um comissionamento, é algo que o Senhor Jesus deixou para nós podermos estar empenhados, porque no Evangelho de Marcos é a última orientação ali. O penúltimo, começou no penúltimo versículo de Mateus, né? E traz para nós uma ordenança, uma ordem muito importante que vai nos tirar do comodismo nosso. Nós precisamos entender que ser servo de Deus não é só receber uma salvação, pronto. Às vezes o crente fala: não, é importante que eu sou salvo. Mas não é só isso que Deus quer. Deus não quer que a gente seja salvo somente nós. Deus quer que isso abrange outras pessoas. Então a grande comissão é um chamado para nós sairmos do nosso comodismo e ir. Por isso, vão, é a ordem: ide, vai e faça o que Deus está fazendo já na sua vida. Começa a falar, testemunhar, isso é comissão. Porque a gente falar do que Deus já está fazendo na nossa vida. Agora, por isso que é importante a gente deixar Deus começar a trabalhar na nossa vida. Ide, fala, pregai, anunciai o Evangelho. Que as boas novas, coisas boas estão acontecendo com você, você vai falar para outras pessoas. E é uma coisa tão importante, pastor Ezequiel, que essa instrução de Jesus foi dada logo após a sua ressurreição, né? Quando ele estava aparecendo para as pessoas e, na verdade, todo mundo tinha pensado que ia parar tudo. Na verdade, estava iniciando um ciclo novo, né? Durante 20 séculos agora que nós estamos vivendo, e cada geração é uma realidade para a evangelização, né? A nossa segunda pergunta, pastor Ezequiel, é: por que eu tenho que cumprir? Pode ser, isso mesmo, a mesma pergunta, o que é a grande comissão? Na verdade, complementando o que o pastor João falou, um grande chamado, a grande comissão para a gente falar sobre grande comissão, a gente precisa entender a definição, qual o propósito da grande comissão. E o pastor Ezequiel falou aqui que o Senhor Jesus falou após a ressurreição, ordenando aos 12 discípulos. Mas antes, no capítulo 4 de Lucas, nós encontramos o Senhor Jesus diante dos seus discípulos, diante dos fariseus, abrindo a palavra de Deus lá no capítulo 4 de Lucas, e falando assim, abrindo o profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos cativos e oprimidos. Então iniciou lá o propósito de Deus com Jesus Cristo nos ensinando como deveria fazer, iniciando essa obra da grande comissão, que é salvar as pessoas. Na verdade, todos nós da igreja, nós temos essa tarefa, né, bem definida, de pregar o evangelho do Senhor Jesus, anunciar as boas novas de salvação ao pecador, dizendo para ele que Deus o ama, que Deus enviou o seu Filho e que também Deus está preparando a restauração, ou seja, a salvação deles. Isso é muito importante. Então, a grande comissão é um chamado oficial do próprio Jesus, que iniciou com ele, quando ele disse isso lá no capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. E esse mesmo Espírito, ele derramou sobre nós, para que pudéssemos dar continuidade a essa obra da grande comissão, e chamar, então, definir para nós, pastores,
o que é a grande comissão, vai dar um start na nossa vida hoje, nesse novo tempo, nesses novos desafios que a igreja tem enfrentado no século XXI. É muito importante isso. É importante como você falou, o Senhor já falou que o Espírito de Deus está sobre mim. Quando a gente tem o Espírito de Deus sobre nós, isso é uma coisa latente, que o próprio Espírito de Deus, ele começa a latejar, né? Incomodar. Mover, né? Você fala assim, não vou falar que o Espírito de Deus me incomoda, porque ele não me incomoda. Ele move, né? Ele move a gente para os propósitos dele. Então ele fica lá dentro. Olha, se mova. Não há necessidade, é um chamado. Ele vai despertando esse chamado que o próprio Jesus colocou em nosso coração. Então é muito importante, porque a igreja está se preocupando muitas das vezes em agradar as pessoas. Nós estamos vivendo um evangelho que realmente tem negligenciado essa parte da grande comissão, e glória a Deus, porque é propício a gente falar disso hoje, sobre a grande comissão, um chamado para todos nós, um alerta para todos nós, um despertar para todos nós, em cumprir essa tarefa deixada pelo nosso Senhor. Amém. Então, a grande comissão ela não é só para pastores, ela não é só para um grupo especial de pessoas da igreja, né? A grande comissão, ela é por aquele que foi alcançado pela palavra de Deus e agora tem uma alegria tão grande no seu coração que ele começa a compartilhar, né, com os seus amigos de trabalho, com os seus amigos de escola, com os seus vizinhos, com os seus parentes, né? E se a gente se lembrar, a gente foi alcançado por uma dessas situações. Pastor João Freire, por que nós temos que cumprir a grande comissão, né, que o Senhor tem nos deixado essa tarefa? A gente vê que no mundo atual também, as pessoas não querem compromisso. Eles não querem ter um envolvimento, eles não querem ter assim, um compromisso. Eles podem envolver um pouco, mas não querem estar ali se doando. E o chamado da grande comissão não é para todos os seguidores do Senhor Jesus. Como o pastor Zé Carlos disse, não é só para nós pastores, mas é para todos. A partir do momento que a pessoa tem uma experiência em Cristo, com Cristo, isso já vai testemunhar. A gente lembra da mulher samaritana, o primeiro encontro dela com Jesus, ela já foi testemunhar. Então, a grande comissão é uma responsabilidade de se entregar uma tarefa missionária, de você ir e fazer uma missão. Só que a gente, às vezes, pensa em missão em outro país, em outro estado, em outro lugar, mas a missão começa lá na nossa vizinhança, levar uma palavra abençoada, uma palavra de paz, principalmente nesse tempo, né? A gente transmitir. Então, uma responsabilidade para todos aqueles que se dizem servos de Deus, independente de nacionalidade de crente, porque, né, denominação de crente. A denominação que a gente serve, você ensina também que só existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Então, é importante a gente ver essa responsabilidade de ser um servo, de estar dependendo do Senhor, de ouvir o chamado, né? Porque se você é salvo, você está em paz, você tem esperança. Se nós temos a certeza de salvação, eu não posso ter medo do amanhã, então eu estou em paz. Então a mensagem que sai de dentro de mim é uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, de ânimo, porque Deus está conosco. Agora, muitas vezes a gente fala assim, Deus está conosco, mas será que nós estamos com Deus todo dia na nossa vida? É importante a gente transmitir o Deus e trazer essa confiança, salvação de Deus na nossa vida. Duas situações antagônicas que a gente viu. Por exemplo, antes dessa questão da pandemia, do vírus, né, a gente ouvia muito das pessoas o seguinte: eu estou sem tempo, né, para poder fazer a obra de Deus, eu não tenho tempo. Na verdade, é uma desculpa. E o segundo momento agora da pandemia, nós estamos com mais tempo. Não nós, pastores, porque a gente está correndo atrás direto todo dia. Mas as pessoas que estão, às vezes, confinadas, que estão, às vezes, afastadas do trabalho, do estudo, elas estão, muitas vezes, com tempo sobrando. E, às vezes, a gente percebe o seguinte, que muita gente não consegue dar prioridade a isso, ao testemunho do Evangelho, né?
em todo e qualquer lugar. A mesma pergunta, pastor Ezequiel, por que eu tenho que cumprir a grande comissão? O seu comentário. Na verdade, bem que o pastor João falou, que as pessoas estão com falta de compromisso, né? Porque há um encargo muito grande, elas não querem mais peso, elas acham que é peso, que é pesado, mas a palavra de Deus diz que o chamado para... Por que eu tenho que fazer? Primeiro, porque é um mandamento do Senhor. Ele decide fazer discípulo. Então, nós temos que assumir, fomos salvos, temos a natureza de Cristo, então não tem como a gente dizer não para o chamado do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. O primeiro passo é esse, é o mandamento do Senhor. Nós podemos fazer isso de uma forma simples, na nossa casa, com o nosso vizinho, como o pastor falou, com nossos parentes. É uma obrigação do todo salvo do Senhor Jesus cumprir esse mandamento do Senhor. Então, nós temos que cumprir. E é um privilégio. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim: me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos que ter essa vontade dada pelo Senhor, e é uma responsabilidade de cada crente, né? E nós temos essa natureza de Cristo. Então, é importante. Por que eu tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir porque é um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor, né? E se nós não formos obedientes a essa ordem, cai por terra tudo aquilo que nós acreditamos. Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, né? Eu preciso fazer e experimentar, por exemplo, o resultado que isso dá para a minha alma, o resultado que isso dá para a minha vida, né? Como igreja, como corpo de Cristo. Então, se você pensar aquilo que Cristo fez durante o seu tempo de ministério, né? Percorrendo as aldeias, percorrendo a cidade, levando a palavra, e ele comissionou depois o corpo de Cristo, que é a igreja, a também percorrer as aldeias, a também a falar do Evangelho a todos. E há uma alegria muito grande no nosso coração depois que nós conseguimos fazer isso. Quem sai para levar a palavra de Deus, quem sai para falar, quando você volta para sua casa, você tem aquele refrigério, porque você cumpriu uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor Jesus para a nossa vida como crente. Pastor João? A gente está num momento, como o pastor disse, de confinamento, nossa vida se tornar cada vez mais digital, né? A gente tem que aprender a trabalhar com as mídias. Quem não sabia tem que começar, acaba sendo empurrado para as mídias, com todo o processo que está aí. Então, nós estamos aí no YouTube, tem alguns irmãos aí participando conosco, o Marco Antônio está aí, a Cristiane, também a Ilza Alves, a irmã Ariane, esposa do pastor Ezequiel está lá, né? A irmã Ruth. Aniversário do filho dele, do Gabriel. Aniversário do Gabriel, um abraço, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Meus parabéns. Entendeu? Deus abençoe. Também a Marivone, a Sandra Helena, esposa do pastor Zé Carlos, também está lá, pastor. Sim. Dando seu recadinho. A gente só consegue ver aqui quem está, quem deixa o seu comentário. Não consigo ver quem não está comentando. Então, deixa o seu comentário aí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, porque isso é importante para a gente ter os inscritos no canal. Você deixar o seu like, ou também o dislike. Se você não gostou, pode deixar o dislike para a gente e deixar. Não gostei porque você podia ter falado coisas melhores, né? Então, isso é importante para a gente saber aonde a gente está atingindo e você participar conosco. Então, é importante porque nós estamos num tempo que a palavra está sendo pregada. E como a gente, né, falar essa palavra nesse tempo agora? Como a gente levar o Evangelho num tempo de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, onde a gente vê as coisas, as plataformas digitais estão sobrecarregadas. Então, tudo isso a gente pode falar, mas eu não posso visitar ninguém, eu não posso ir na casa de alguém. Pode, a gente pode ir na casa da pessoa, aliás, a gente vai até no coração, nas mídias. Quando você manda uma mensagem boa, de esperança, não é verdade? Quando você leva uma palavra boa para frente. Então, quando nas mídias agora, é muito importante a gente trazer a nosso testemunho com a vizinhança, como que os vizinhos estão vendo você trabalhar nisso tudo aí, sua esperança, onde que está? Ou quando o vizinho reclama, você reclama também. Não, a nossa vida tem que ser transformadora. E é importante a gente trazer isso para nós agora. Trabalhar o nosso
dedinhos, aonde a gente clica, o que a gente vai assistir, porque o testemunho nosso é a grande comissão, ir de pregar, evangelizar. E a gente fala assim, e o evangelho ele centraliza no quê? No arrependimento, na remissão dos pecados, no perdão que nós recebemos do pecado, na promessa de recebimento. Olha que quanta coisa a gente tem que testemunhar. Há uma esperança dentro de nós, mas assim, no dom do poder do Espírito Santo na nossa vida, você proclamar um Espírito que moveu você, umas palavras gostosas. Como fazer isso agora? Testemunhando, escrevendo coisas boas, fazendo isso acontecer mesmo, porque se nós não forçarmos isso na nossa vida, como é que vai ser isso? E sempre nós temos que orar para que Deus nos dê estratégia, para que Deus nos dê ideias para a gente cumprir a grande comissão. Vocês devem ter observado ontem o grupo do Ministério Infantil, né? Na sexta e no sábado, eles colocaram 4 pessoas no carro, né? A Melina mais o pessoal da equipe, e eles, né, se trajaram lá de enfeites, coisas do Ministério Infantil, e foram nas casas, né? E foi uma experiência muito marcante, né? A Melina disse que teve uma situação lá que teve uma senhora chorou, teve uma outra situação, tiveram que orar por um idoso, e as crianças foram muito edificadas, né? Nossos parabéns para o Ministério Infantil, que tem seguido esse tempo de quarentena aí, mas não tem descuidado dos pequeninos, né? E também dos pais. É uma maneira de nós praticarmos agora a grande comissão. Às vezes, pastor Ezequiel, a gente pensa que o tempo é difícil e, portanto, não vamos cumprir. Vamos deixar a tarefa para quando o tempo fica bom. Mas eu estou me lembrando aqui de um texto do apóstolo Paulo e Silas, que eles foram açoitados, foram presos, né? E na prisão eles começaram a adorar e louvar a Deus, e como a prisão tinha um carcereiro, né? Você vê, ali o evangelho foi pregado. E o carcereiro, a Bíblia diz, a minha versão diz assim, quando o poder de Deus operou e as cadeias foram abertas, o carcereiro ia se suicidar. E eles disseram assim, não faça isso, né? Então o evangelho começou a ser pregado e o carcereiro fez uma pergunta seguinte, o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E depois o evangelho também chegou até a tua família. Então, olha o tempo que eles estavam vivendo, né? O couro ali tinha comido neles. Então, essa situação que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar com muitas pessoas que, como o pastor João Freire falou, às vezes pelo coração a pessoa está falando assim, eu queria ouvir uma palavra. Então, pastor, dentro dessa pergunta, até que o pastor João falou muito bem, como evangelizar, como cumprir a grande comissão, todas essas características que ele colocou para a gente fazer, a gente deve iniciar também dentro da igreja, porque dentro da igreja é uma escola para nós. Desde a tarefa mais simples da igreja, a gente aprende a importância de como passar essa verdade para outras pessoas. Então, a igreja também tem um papel fundamental. A gente pode pensar assim, que essa tarefa que Jesus deixou após ressuscitar foi uma tarefa dada aos 12 discípulos que tinham um chamado extraordinário, que eram homens preparados. Não, eram homens simples que encararam o desafio de seguir o mandamento do Senhor Jesus. Nós podemos falar de Jesus, trabalhando o nosso trabalho, como os irmãos falaram, sendo um bom amigo das pessoas, dando um bom testemunho, fazendo estudo bíblico, ajudando na igreja, que eu falei que isso, os trabalhos e atividades da igreja vão aperfeiçoar você para poder passar esse evangelho. Jesus deu exemplo de tudo, ele não só deu essa evangelização pessoal dele, falando um a um, como Nicodemos, enfim, como várias pessoas, a mulher Sírio Fenícia, Jesus pregou individualmente, mas também Jesus pregou para a multidão, coletivamente. Então você pode seguir o exemplo de Jesus. Jesus pregou nacionalmente, na sua nação, ele pregou uma mensagem transculturais a outros povos. Então, entender a grande comissão e como funciona isso é muito importante,
E com certeza o Espírito Santo vai iluminar você dentro da sua característica, dentro da sua capacidade. Ele vai abençoar você. Um simples folhetim que você entrega, uma simples mensagem que você manda no WhatsApp, um alô, olha, se você falar para uma pessoa que não é crente, olha, estou orando por você para que Deus te abençoe, ela já vai abrir o coração. É uma forma que você tem de evangelizar. Mas comece a fazer. Como eu posso fazer para cumprir a grande comissão? Comece com coisas simples, comece com um comportamento que vai trazer uma segurança para você na hora de passar quem é Jesus, quem é a salvação para outras pessoas. A linguagem mais importante que você usar é a mensagem que realmente vai atingir o coração da outra pessoa. Você vai ficar, como o pastor falou, com um sentimento de satisfação, de dever cumprido e de estar útil no corpo de Cristo. Então, cumprir a grande comissão diz para nós fazemos parte do corpo, estamos lutando para que esse corpo cresça e desenvolva. Importante. Hoje, quando nós perguntamos na igreja como foi que você se converteu, a gente vê que tem uma criatividade muito grande, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente percebe também que há uma criatividade muito grande para se anunciar a palavra. Nós vamos vencer agora aqui a nossa primeira meia hora. Eu quero lembrar você que está na sua casa que hoje à noite, às 19 horas, nós temos mais um culto online. E nós mandamos uma mensagem para os membros da igreja que nós vamos celebrar a ceia online. Então você já preparou aí na sua casa o seu pão, o seu suco, né? Uma mesa muito bonita para que você possa celebrar com a gente a ceia do Senhor, né? Eu estou pedindo, talvez você possa convidar uma família para participar com você, né? A sua casa é você, seu esposo, um filho, você pode trazer um outro casal que tem um filho, você só não pode fazer aglomeração, né? E aqui no templo a gente só está podendo ter no máximo, de 10 a 15 pessoas, né? Contando conosco, né? Contando com a gente que aqui está na equipe. Então, só que hoje nós estamos 5, né? À noite tem o pessoal do louvor, já vamos chegar aos 10. Então, a gente pede para você não vir fazer a ceia na sua casa. Tem um pouquinho de paciência e também está sendo uma experiência maravilhosa, né, para a gente, tá? E a outra coisa, a nossa campanha do quilo, do alimento, né, que nós vamos começar agora, vamos colocar uma faixa aqui na igreja e a Luciene já vai começar a usar a arrecadação nesta primeira semana, né? Então você pode trazer o seu alimento hoje, amanhã, durante o dia, e o seu dízimo, a sua oferta, né? Você pode ou trazer aqui no templo e colocar no gasofilácio, ou também depositar no Banco Itaú, na agência 0258 28819-0. No fechamento do nosso mês, irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua fidelidade, né? Conseguimos, com a graça de Deus, cumprir todos os nossos compromissos agora no mês de abril, né? Então, que Deus abençoe. Deus abençoe também Jacareí, pastor Rubens. Deus abençoe os irmãos ali em Passa Quatro, né? Que Deus abençoe. O pastor Ezequiel teve aí quarta-feira, né? Quarta-feira com eles. Uma grande bênção de Deus, né? E eu quero então, já partindo para a segunda metade da nossa programação, a pergunta 4? É a 4, né? Quais as mudanças que enfrentamos hoje e as suas implicações, né? Você vê que antigamente a gente tinha culto ao ar livre, né? Eu tenho 35 anos de crente, participei muito de culto ao ar livre, eu acho que os irmãos todos participaram. Hoje não temos mais culto ao ar livre, mas você vê o camarada faz uma live, faz um culto, quantas pessoas assistem, né? Poxa, você está olhando lá um movimento mundial, né? Uma hora aparece uma pessoa no Japão, outra hora nos Estados Unidos, outra hora no Brasil, cada um dando o seu depoimento. Trazem mudanças, como o pastor João Freire diz, né? E nós temos que se adaptar às mudanças sem perder o nosso objetivo de pregar o Evangelho. A gente fala assim, a gente tem que adaptar e não perder o foco da grande comissão.
Eu posso ter o meu celular, eu posso ter o meu computador, eu posso ser um youtuber, pode ser um rapaz da mídia, mas qual que é o propósito da grande comissão? É fazer discípulos. Dentro do tempo atual, como que eu vou fazer discípulos se às vezes eu não posso estar junto? Muitas vezes a gente não pode estar aglomerado, mas você pode ter uma pessoa que você pode discipular ela. Você pode se sentar numa distância segura de 2 metros de distância e discipular aquela pessoa, levar uma palavra para ela. Nós estamos em tempo que volta essa grande comissão da unidade. Porque quando eu vou, esse propósito da grande comissão não é fazer discípulo. Como é que eu vou fazer discípulo se eu não posso estar aglomerado? Mas quem disse que o Senhor Jesus fazia discípulo só aglomerado? Então, o discípulo, fazer discípulo, o que é fazer discípulo? É deixar a pessoa olhar para mim e falar para ela assim, viva igual eu vivo. Isso é fazer discípulo. Então como é que eu vou fazer discípulo segundo o mandamento do Evangelho? Viver igual ao Evangelho e falar para a pessoa assim, é assim que vive o Evangelho. Olha como é que é importante. A gente quer estar juntos, reunidos. Mas é importante a gente trazer a graça de Deus, a paz, assim, vou celebrar a ceia, orar, trazer a presença de Deus no seu lar, que é o foco da igreja, é a sua família, é a sua casa. E nesse tempo agora de ansiedade, vem junto o medo, a murmuração, e a gente precisa quebrar isso na nossa vida. Então, quando você for celebrar a ceia, você for participar, fala, meu Deus, que bom que eu posso participar. Você está em comunhão com Cristo, está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, a sua vida está em paz. Então, agora nós estamos em tempos difíceis, mas são tempos de novas ideias, novos momentos de interagir, de aprender, mas aprender coisas novas sem desaprender a palavra de Deus. A gente não pode vir para o Evangelho. Não posso dizer que as inovações são coisas mundanas, são diferentes disso. Você pode usar uma tecnologia sem mundanizar a sua vida e manter a sua santidade em Cristo. Isso é muito importante. Senão a gente, eu não posso, eu lembro que não podia ter rádio quando o rádio surgiu, não podia ter televisão, depois não podia ter internet, e hoje, quem não tem internet, como é que faz? Então a gente precisa se adaptar, mas não perder a condição do discipulado, de uma vida santa, e transmitir isso através de todos os meios que a gente tem. Uma simples postagem, a gente consegue enxergar os valores de todo mundo. Olha lá na página do irmão tal, do fulano tal, qual que é os valores dele. O que ele está valorizando? Ele está postando no status da página do Face, no status da página do WhatsApp. É os valores. O que ele está passando para frente são os valores. Então, estamos numa época que fica muito fácil de definir quais são os valores da pessoa. Eu vou me definir, é comer, é vender. Então, isso é importante a gente analisar. Muito bem. Então, como que eu fico sabendo que eu preciso pregar o Evangelho? Eu estou me lembrando do texto, por exemplo, de Filipe pregando o etíope, e a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, né? E a Bíblia conta que eles viu o etíope lendo um texto e ele se aproximou, né? Então, quem que levou ele a se aproximar do etíope? O Espírito Santo, né? E aí ele fez uma pergunta para ele, o seguinte: você está entendendo o que você lê? E ele falou: como que eu posso entender se ninguém me explica? Então essa foi a deixa de Filipe. Agora, o alcance de uma pessoa que você evangeliza, às vezes você não vai muito longe, mas você ganha uma pessoa que vai globalizar o negócio, que vai... Você imagine quem ganhou o Paul Yanchu, né? Isso foi uma garotinha, né, que pregou para ele um leito de enfermidade. Depois aquele homem foi construir uma igreja, a maior igreja do mundo. Como é que eu posso fazer, pastor Ezequiel, nessa mudança que nós estamos enfrentando hoje? Na verdade, pastor, bem que o João falou ali, a igreja não é a mesma, né? A igreja não é a mesma igreja
que nasceu lá em Atos dos Apóstolos. A igreja ela vem sofrendo mudanças, né? Mudanças globais. Nós temos aí a globalização. Qual que é a ideia da globalização? É a unificação de todo mundo, é todo mundo ficar próximo, é todo mundo ficar falando a mesma língua, é ter uma igreja só, é ter um governo só. A ideia, eu me lembrei disso, da Torre de Babel, né? Era legal a intenção, mas a intenção por detrás era outra. Então, a globalização, como a igreja, né? A pergunta é quais as mudanças que nós estamos enfrentando e as implicações da igreja. A igreja ela não pode perder a sua identidade, a igreja não pode perder a sua essência, mas a igreja está unida, o corpo de Deus está unido. Nós temos que tomar um cuidado com essa palavra globalização, para a igreja não entrar nesse ideal aí do ecumenismo e achar que isso é maravilhoso. A gente cantava até uma cançãozinha, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu está. Então, hoje a gente precisa tomar cuidado com isso, tomar por causa da secularização. Nós temos aí uma mudança da igreja. A igreja tem se tornado uma igreja midiática, né? Tem estado na mídia aí, e o custo disso, as mensagens têm que ser umas mensagens bem elaboradas, preparadas para captar a atenção do telespectador, etc. E às vezes se perde a verdade do evangelho por conta disso, né? O fato de arregimentar seguidores na live, etc, etc. A gente vai criando uma concessão para atrair as pessoas e perde a verdade bíblica. Então, a implicação da igreja é essa, é o se comportar de uma forma bíblica, utilizando todas essas ferramentas midiáticas, mas sem perder a essência do evangelho. As mudanças estão aí, mas a igreja, eu tenho uma frase de Karl Barth, um evangelista, que dizia assim: a igreja, os cristãos têm que carregar na sua mão uma Bíblia e na outra o jornal, ou seja, ele tem que estar em conexão, sabendo os dois lados da situação para saber se posicionar como igreja. Então a igreja hoje ela pode se posicionar como igreja. É a mesma igreja de Atos, mas com ferramentas diferentes hoje, desde que a gente não perca a nossa identidade no evangelho. Verdade. Olha, o pastor João Freire tinha falado sobre o discipulado, porque às vezes o evangelista, ou o pastor, ou a própria igreja, ela pode olhar e falar assim: nós estamos alcançando muita gente, porque o número revela, né, quanto que nós estamos alcançando. Mas nós não podemos deixar de alcançar o coração da pessoa, no sentido de discipular essa pessoa e fazer com que essa pessoa também faça aquilo que eu estou fazendo, ou seja, ela vai discipular outra pessoa, né? Isso é muito importante, porque as pessoas hoje elas têm gasto muito tempo, às vezes, diante de um show, diante de uma live, diante de uma comédia, diante de tantas coisas, mas às vezes o seu coração está vazio, né? Então, o contato pessoal, eu não sei vocês, mas, por exemplo, às vezes você prega, a igreja está lotada, tudo, mas depois que você sai, você conversa com 2 ou 3, parece que aquilo foi melhor para a gente, né? Então, eu gosto muito desse contato pessoal. E a gente tem que dar ter uma estratégia para a gente vencer essa situação e ter esses contatos para discipular, para ouvir o outro, né? E falar alguma coisa para ele, para acalmar o coração dele, porque muitas pessoas estão aflitas nesse tempo de pandemia. Pastor João, nós vamos para a quinta pergunta. Como manter o propósito? Muito boa essa pergunta aqui. Por quê? Porque às vezes a gente pode se enveredar por outro caminho. Eu acho que eu me converti há mais de 30 anos, e essa igreja de hoje não é a igreja de 30, 40 anos atrás, né? Porque ela entrou pelo caminho da teologia da prosperidade, ela entrou pelo caminho do sucesso, muitas vezes comparando o sucesso dela com a aquisição de coisas, com, né, adquirir coisas, quando na verdade o Evangelho da Grande Comissão ele tem o propósito de transformar a vida daquele que está ouvindo o Evangelho. A gente vê que não é pecado eu ter, é pecado eu amar aquilo mais que Deus, amar o dinheiro, amar as coisas.
Hoje nós vemos que quantas coisas a gente traz conforto, benefício, mas eu não posso amar as coisas mais que o nosso Deus. Quando a gente fala assim, como manter esse propósito da grande comissão? Como é que é isso na vida de um homem e de uma mulher de Deus? O propósito da grande comissão não é levar o evangelho a toda criatura? Como lá em próprio Marcos, aquele que crê precisa ser batizado. Então o propósito é a pessoa tomar um posicionamento, levar o evangelho de transformação, de libertação, uma palavra que liberta do pecado. Como que a pessoa vai sair do pecado se nós não ministrarmos uma libertação na vida daquela pessoa? Se nós não agirmos na autoridade, no poder de Cristo, com o Espírito de Deus na nossa vida, e ministrarmos uma libertação e, posteriormente, o discipulado entrando junto em tudo isso. Mas é importante a gente ver que Mateus, Evangelho de João 8,31, ele fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uma coisa que a gente não pode titubear é de permanecer firme na palavra, naquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Mas você está falando, que palavra é essa? É quebrar o nosso orgulho, nos moldar a ser como Jesus é manso e humilde, como um cordeiro que foi levado para a cruz, com toda a condição de Deus, de Senhor, ele se humilhou. E nós, às vezes, como servos do Senhor Jesus, não nos humilhamos tanto quanto precisaríamos. Então, nos relacionamentos, começa dentro de casa. Eu e a minha esposa, você e seu cônjuge, trabalhar isso dentro da sua casa, no relacionamento, na humildade, trazer isso para o convívio do trabalho, convívio da igreja, a humildade, ser humilde como o Senhor Jesus é, e criar um ambiente de paz, para começar de casa, no trabalho, e trazer isso para a igreja. Quando o Senhor Jesus diz assim, observando os mandamentos, a gente vai ter uma vida mais perto de Deus. Eu estava conversando com um casal e falou assim, um casal de namorado, falou assim, se a sua namorada fica uma semana sem ligar para você, ou você vai ligar para hoje, agora não posso atender, agora não tem tempo. O que um namorado pensa do outro? Ah, fulano não está querendo namorar eu, não é assim? Me namorar outro. Aí, ou se a namorada não consegue falar, nunca o namorado consegue ir ver a namorada. Não existe isso, né? Agora, quanto tempo a gente está dedicando para Deus, que a gente fala que é? Nunca tem tempo para as coisas de Deus. Então a gente vê assim que é importante nós mantermos o propósito da palavra de Deus no nosso coração e a gente buscar nós estarmos na presença de Deus. Esse momento de nós mantermos o propósito de ir na presença de Deus, de falar, por isso que é importante a oração, você vai falar com Deus, é o nosso telefone mais próximo, né? Você não tem linha ocupada, você não espera, fica na lista de espera e não, você é atendido na hora, Deus ouve o seu clamor e você vem para a presença de Deus de uma forma, esse propósito de buscar Deus. Como manter a grande comissão? Buscando o Senhor, que nos chamou para isso. Como o pastor Ezequiel falou antes, né? Ele nos capacita, ele cantou até uma música para nós, sabe? Ele cantou abençoado, graças a Deus. É um dono, é o sócio de Deus. Ele nos capacita, nos coloca do lado dele, e isso vai fazer a gente manter o propósito, a chama acesa. A palavra, a leitura, por isso que a gente está incentivando, e muitos estão tendo essa experiência em casa, ler a palavra, estamos na campanha da família agora aí, hoje é o nosso terceiro dia aí, manter esse propósito aceso, o culto bíblico dentro de casa, junto com as crianças. Então eu vejo que isso, manter o foco, senão a gente sai do foco, aí a gente perde a comunhão com Deus, a grande comissão não vai existir. Verdade. Ó, uma coisa interessante dentro dessa situação, como o pastor João Freire está falando, sobre a importância até da libertação, é o seguinte, nós estamos na campanha, e agora em maio, vamos ler o livro de Provérbios, né, conselhos divinos para o cotidiano, para o dia a dia.
Os 7 primeiros capítulos, ele é sobre a educação de filhos. Esta é uma oportunidade que nós temos de rever como que nós estamos discipulando os nossos filhos, as crianças. É muito importante, você vai ler os 7 primeiros capítulos de Provérbios. Ensinar o filho a orar, ensinar o filho a ter temor de Deus, ensinar os princípios da palavra de Deus, porque depois seu filho vai crescer, vai ser um jovem, vai ser um moço, uma moça, vai ser um pai de família, e a Bíblia diz que ele não vai se esquecer disso. Então, eu quero que você escolha, ou você vai orar pela manhã, ou você vai orar pela tarde, está aí no nosso informativo no seu celular, ou você vai orar pela noite, ler Provérbios, e você vai abençoar primeiramente a grande comissão na sua casa, na sua família, né? E depois você vai estender isso para aqueles que Deus tocar no seu coração. Pastor Ezequiel, essa última pergunta nossa, né? E esse propósito grande que Deus nos deu, como manter isso nesse tempo? É muito importante a gente não perder o foco, como o pastor João disse, manter a identidade. É muito importante a identidade da igreja, que ela vem se perdendo. O apóstolo Paulo fala assim: nós não podemos mercadejar a palavra de Deus, né? E a igreja, ela tem um papel. Qual é o papel da igreja? Anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus. Às vezes as pessoas criam uma expectativa tão grande que não é real. Se eu for para a igreja, minha vida vai mudar. Se eu for para a igreja, os problemas do Brasil vão acabar. Não, vou dizer para você que não vão acabar. Na verdade, a igreja, ela não veio para mudar este mundo, ela veio para mudar a nossa vida. As coisas vão mudar a partir do momento que nós aceitarmos Jesus e termos a nossa mudança com o Senhor Jesus. Então, a igreja do Senhor, ela está trabalhando para a volta do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se nós falarmos, pastor, se a igreja é referência, é óbvio que o Brasil precisa de uma mudança espiritual, moral, enfim, a igreja é referência para isso. Então, a igreja, ela não pode perder essa identidade. Nós precisamos, como manter a grande comissão? Ter algumas estratégias definidas dentro do que nós falamos aqui, manter, como o pastor João disse, a nossa unidade dentro da igreja e fora da igreja, na nossa casa, manter a unção do Espírito, não perder isso em momento nenhum, né? Discipular, o pastor João disse muito bem, discipular as pessoas e conquistar. O Senhor chamou para que a igreja possa conquistar outras pessoas, desafio de pregar a outras pessoas, isso é muito importante. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela está com foco salvação, vida eterna. Nós precisamos pregar isso, o arrependimento das pessoas e ter uma vida eterna com Cristo. A nossa morada não é aqui nessa terra, a nossa morada é o céu. Então nós devemos apresentar o céu para a vida das outras pessoas. Amém? Essa é a grande proposta. O Billy Graham, que foi o maior evangelista do século, né? Do século XX, ele fez muitos movimentos com estádios cheios. Mas no final ele chegou à conclusão que poucas pessoas tinham sido discipuladas, né? Então fazia esse apelo, vinha a multidão. E nos últimos anos a igreja brasileira, ela cresceu muito. O mundo inteiro olha para a igreja brasileira e vê que os templos estão lotados, mas a gente não pode ter pessoas vazias. Alguém fez um comentário sobre o nosso novo ministro da Justiça, dizendo o seguinte: ele é crente, fala como crente e vive como crente, né? Então, isso é muito importante. Nós somos, né, como o pastor João Freire disse aqui numa das perguntas, nós somos testemunhas. As pessoas vão olhar para a nossa vida e o que nós estamos vivendo vai influenciar. Hoje é moda falar em influenciador, né? Vai influenciar a vida de outras pessoas. Isso é muito bom. Então, esse tempo é uma oportunidade rica que nós temos de levar essa mensagem de fé e de transformação. Pastor João Freire, para as suas considerações. Há uma promessa, Senhor Jesus, disse para nós assim, em Mateus 28, 20. Ensinando a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Observe que o Senhor Jesus vai estar conosco também se nós obedecermos. Mas Deus não está comigo? Deus está na sua vida? Mas eu pergunto para você,
Você está obedecendo a voz de Deus no seu coração, ao chamado de Deus? Porque é importante nós discernirmos por que a presença de Deus se afastou da nossa vida. Se a presença de Deus afastou da sua vida, é tempo hoje de você retornar para Ele. E como que a gente volta para Deus? Declarando com a nossa boca o nosso arrependimento, pedindo perdão de novo a Deus. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Problema, pecado. Pecado tem que ser confessado como pecado. Então, declare o seu pecado, confesse ele, renuncie a ele e volta para a presença de Deus. Senhor Jesus, eu quero estar debaixo da tua vontade, porque o discipulado é quando nós obedecemos. O Senhor Jesus vai estar com você. Diz um homem abençoado, diz assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Como que eu vou obedecer uma coisa que nem eu acredito? Então, se Não é opcional, né? não é opcional, é uma coisa que a gente... Mas a grande multidão não é um a um, é tete a tete, né? Como falava assim, né? Olhando nos olhos, falando: olha, Deus tem feito isso na minha vida. O que você pode falar do que Deus tem feito na sua própria vida e testemunhar? É por isso que é importante você testemunhar. O que Deus tem feito vai atrair outras pessoas. O que Deus tem feito de bom na minha vida vai atrair outras pessoas. Nós somos influenciadores, de alguma maneira. Pode não ter um Instagram, um seguidores de milhões, né? Um Facebook, um YouTube de milhões, mas nós somos influenciadores. E se eu influenciei uma pessoa para o bem de Deus, olha que importante que é eu influenciar essa pessoa. Ganhou, tem o valor de todo mundo, né? Então é importante eu trazer essa convicção, colocar isso no meu coração e agradecer a Deus os propósitos dentro da nossa vida. Amém. Quero agradecer, pastor, por esse tema, né? E dizer para você na sua casa que essa mesma palavra, essa palavra foi dita por Jesus e para ele, né? Mas ele derramou sobre nós o seu Espírito. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, realmente, que esse mesmo Espírito que falou com Jesus, que falou com os discípulos, que falou com os apóstolos, que falou com os seguidores, possa tocar o seu coração e trazer você, irmãos, a essa realidade de qual é a importância de evangelizarmos, de falar da grande comissão para a vida de uma pessoa ou mais, como queiram, né? Que o Senhor abençoe a sua vida com esse estudo nesta manhã e realmente que você possa ser ricamente abençoado. Reflita aí sobre tudo que nós falamos. Se você quiser depois falar no privado ou alguma pergunta sobre o tema estudado, nós estamos à disposição. E que Deus realmente abençoe a sua vida. Muito bem. Nós temos que estar atentos às oportunidades. Eu estou aqui com algumas anotações, por exemplo, quem orientou Filipe para falar para o etíope? O Espírito Santo, Deus orientou. Qual o momento? O momento que ele estava passando e Filipe viu ele, né? E o Senhor disse assim: se aproxime dele. Ele se aproximou e fez uma pergunta. Então, muitas vezes nós estamos procrastinando, esperando, e a oportunidade já veio há muito tempo na nossa vida, porque o Senhor é um Deus de oportunidade. Em tempo de pandemia, a gente sabe, por exemplo, uma coisa é uma pessoa não cristã, não crente, receber uma notícia, como recebe do trabalho, como recebe às vezes de uma enfermidade, de uma situação difícil. Como que ela recebe, como que ela vê isso? A outra coisa é quando um cristão recebe uma notícia, também de uma enfermidade, também de uma situação difícil, um problema no trabalho, uma questão. Como que ele recebe isso? Ele recebe procurando encher o seu coração de esperança. E o Evangelho, a palavra de Deus, que está sendo pregada dentro da nossa casa, na vizinhança nossa, em todo lugar onde nós estamos, no trabalho, em todo lugar,
Eu já vi muitos amigos meus dizer o seguinte: eu tive que parar um pouquinho o trabalho para falar, às vezes, com o subordinado, porque ele está com um problema grande, e falou de Deus para ele, falou de Jesus para ele, e aquilo transformou a vida daquela pessoa. Então, nós não podemos perder isso, gente. Nós não podemos simplesmente nos reunir num culto, cantar, orar, levantar as mãos. Tudo bem, isso é muito gostoso, cantar, orar, levantar as mãos, ouvir uma ótima palavra, cantar músicas boas e sairmos para a nossa casa e continuarmos vivendo de qualquer maneira. Quando nós saímos do templo, a nossa tarefa é a grande comissão e é evangelizar. Tá bom? Olha, esse é o nosso tema, é um tema que não se esgota, né? Dá para falar muito mais. Falei para o Ezequiel aqui que a apostila que ele preparou dá para nós falar muito, várias horas. E é verdade isso. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável em cada tema. Uma sementeira. E nós precisamos levar essa palavra para todas as pessoas. Lembrar você do nosso culto à noite, nossa ceia online vai ser uma experiência extraordinária. Você pode preparar ali e a gente vai estar junto a partir das 19 horas. Pois não? As primícias também, você que traga 1 quilo hoje, você que vem hoje no culto aqui, 10 a 15 pessoas no máximo, contando com a gente aqui, a equipe, e também durante a semana nós vamos estar aqui, tá bom? Para receber você, e aquilo que o pastor João Freire falou é muito importante. Nós precisamos também estar no mano a mano com as pessoas, atendendo as pessoas, orando com elas. Nós não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos nada, mas nós podemos conversar e, ao invés de falar muito com as pessoas, ouvir as pessoas é muito importante. E lembrando que nós estamos disponíveis aqui no templo todos os dias aqui, né? Você pode nos comunicar, agendar um horário, você que está precisando conversar, precisando de algo, de uma oração, nós como pastores estamos disponíveis, vamos atender você dentro das normas de higienização, longe um do outro, nós temos espaço aqui para isso, e você fica aí com essa liberdade de nos contatar e a gente orar até junto com você também. Nós não estamos proibidos de fazer culto, nós estamos proibidos de fazer aglomeração, tá bom? Onde foi o aniversário da irmã Marilza, Ezequiel disse que hoje é o aniversário do Gabriel, também hoje é aniversário do Henrique Vieira, amanhã é o aniversário do Walter Gomes, dia 4, dia 6 é da Rosa, dia 5 é da Rosângela Medeiros e dia 6 é da Regina Medeiros, tá bom? Esse é o aniversariante da família. Deus abençoe a todos. Vou pedir que o pastor Ezequiel faça essa oração. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, agradecemos por essa oportunidade de falarmos de um tema tão abençoado, de um tema que tem motivado as nossas vidas, ó Pai, a prosseguir nesta caminhada, nesse chamado do Senhor. Abençoa a vida dos irmãos que estão nos assistindo, ó Deus. O Senhor também derrame a tua bênção, a tua graça, esta chama do teu Espírito que possa se acender cada dia mais em nossos corações. Te louvamos, ó Deus, por este dia, por esta palavra, em o nome de Jesus nós pedimos a tua graça e a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Obrigado, Graziano. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que estão nos assistindo. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.